Este é o terceiro princípio, é o princípio do primeiro. Diga o princípio do primeiro. Diga o princípio do primeiro. Você sabe o que é primeiro? Primeiro é primeiro. Vamos lá. Êxodo capítulo 13, os versos 1 e 2. Êxodo 13, 1 e 2. Diz assim: Disse o Senhor a Moisés, santifica-me todo primogênito, o que abrir toda a madre entre os filhos de Israel, de homens e de animais, porque é meu. Santifica-me, consagra-me, todo o primogênito, aquilo que é primeiro. O primeiro, ele diz, é meu. O primeiro, em algumas traduções, diz, me pertence. O primeiro pertence a quem? O primeiro pertence a Deus. Diga o princípio do primeiro. O primeiro pertence a Ele. Diz, aquele que abrir a madre entre os filhos de Israel, de homens e de animais. E diz, pertence a quem? Pertence a Ele. A quem pertence? A Deus. Diga o primeiro, pertence a Deus. E o segundo e o terceiro, quando você consagra o primeiro, tudo que vem depois, vem debaixo de consagração. O primeiro, tanto de homens como de animais, o Senhor diz, pertence a mim. Que o seu entendimento se abra para entender que o primeiro é dele. E quando você vive o princípio do primeiro e consagra o resto pelo primeiro, você vai poder viver esta vida abençoada, a vida abundante proposta por Jesus. Em João 10:10, Jesus disse, o ladrão ele veio com a missão, roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. O desejo do coração do Pai é que você desfrute de vida e vida em abundância. Dê outro aplauso a Ele. Números capítulo 15. Números 15, 20 e 21 diz assim: das primícias da vossa farinha grossa apresentareis um bolo como oferta da eira, assim o apresentareis. Das primícias da vossa farinha grossa apresentareis ao Senhor oferta nas vossas gerações. Diga, nas vossas gerações. É desde o princípio até hoje continuar sendo, por geração em geração, em geração, em geração. O primeiro é dele, é consagrado a ele. E quando você consagra o primeiro a ele, o demais é consagrado. E o maligno não toca. Diga para o seu irmão, quando você consagra o primeiro, o resto está consagrado. E o maligno não toca. Amém? O maligno não tem direito de tocar. Quando você consagra o primeiro, o que vem depois está consagrado. E o maligno não tem direito de tocar. Jesus diz em Mateus capítulo 6, versículo 33: mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas. Diga, demais coisas. Há uma inversão de prioridade, as pessoas estão buscando as coisas. Coloque Deus em primeiro lugar. Busque Deus em primeiro lugar. E diz, as demais coisas, casas são coisas. Isso Deus vai acrescentando. Não diz respeito a você, diz respeito a Ele. Eu fico imaginando e pensando a respeito de José. Ele era o menor na casa dos seus pais. O patinho feio da turma. Davi, o menor também na casa dos seus pais. Gideão, o mais insignificante da casa dos seus pais e uma das tribos menores de Israel. Deus não está vinculado a isso. Quando Ele abençoa, está abençoado. Não tem como não dar certo. Vai dar certo, meu irmão. Quando Deus abençoa, meu irmão, acabou. Pode gerar ciúme, pode gerar inveja, pode gerar perseguição, e muitas vezes gera mesmo.
Quando José, Deus o chama, Deus o separa, ele sendo o menor, Deus planta nele sonhos, e ele começa a sonhar os sonhos de Deus. Os próprios irmãos de José se levantaram contra ele para matá-lo. Quando você coloca Deus em primeiro lugar, você não está imune às guerras, às lutas, às perseguições e às tribulações. Tenha consciência disso. Porque é possível que Satanás diga assim: olha, você está buscando Deus, você o colocou em primeiro lugar, você tem sido fiel, e olha a sua vida como está. Essa é a voz de Satanás. A mulher de Jó olhou para ele e disse: amaldiçoa esse teu Deus e morre. Por que tanta integridade? Por que você não blasfema contra ele? Mas Jó continuou firme. Satanás tocou nos seus bens, Satanás tocou na sua família, Satanás tocou na sua saúde, mas Satanás não pôde tocar na sua fé. Ele diz: eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim ele se levantará sobre a terra. E a Bíblia diz que ele começou a orar pelos seus amigos, que estavam perturbados também, vendo a dor e o sofrimento dele. Depois começa o processo de restituição, e o estado depois de Jó foi maior do que o primeiro. Ele já era um homem grande, ele perdeu, mas o segundo estado se tornou maior do que o primeiro. É possível que alguns estejam vivendo dias assim, eu não sei. Se eu pudesse mudar a tua sorte, eu mudaria agora, mas isso é com Deus. Mas nós cremos na palavra dele, e eu quero, como sacerdote, ordenar a bênção sobre a sua vida. E eu estou certo que o Deus que nós servimos, ele é grande, ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que temos imaginado, ou pensado, ou sonhado. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus não nos deixa imunes às guerras. Guarde o seu coração, prossiga na jornada, glorificando, exaltando e bendizendo o nome dele, porque ele é bom. O seu amor dura para sempre, e a sua misericórdia se renova sobre nós a cada manhã. Quando a gente passa por guerras, no momento da guerra a gente não entende muita coisa, mas é importante guardarmos o nosso coração. Todos nós passamos por guerras, todos nós passamos por lutas. Hoje, quando eu entrei, o irmão Salvador disse assim: apóstolo, você estava renovado, você está... Outro dia você estava bem cansadinho, né? Eu falei: estava, mas hoje eu estou renovado. Amém? Olha só, estou novinho para prosseguir na caminhada. Então tem dias que a gente está cansado mesmo, não é verdade? Mas Deus nos renova, ele nos fortalece, e a tristeza dura uma noite, e a alegria vem pela manhã. Deus disse a Moisés: olha, o primeiro é meu. O primeiro é de quem? O primeiro é dele. Diga: o primeiro é do Senhor. Diga: o primeiro é do Senhor. No capítulo 13 ainda, do versículos 12 e 13, diz assim: apartarás para o Senhor, separarás para o Senhor tudo que abrir a madre, e todo o primogênito dos animais que tiveres, os machos serão do Senhor. Diga: o primeiro é do Senhor. Primeiro vem o de Deus, depois tudo está abençoado, e Deus vai abençoar e você vai prosperar com demais, mas o primeiro é dele. O versículo 13 diz assim: porém, diga porém, todo primogênito da jumenta resgatarás com um cordeiro. E se não o resgatares, cortar-lhe-ás a cabeça. Mas todo primogênito do homem entre os teus filhos resgatarás. Eu vou explicar isso aqui. Deus não aceitava, e na verdade haviam dois tipos de animais: o puro e o impuro. O animal considerado impuro, ele não podia ser sacrificado. Apenas o animal puro. O cordeiro vem de uma linhagem de um animal puro. Então, quando nascia
o primogênito da jumenta, o Senhor diz: olha, esse tipo de animal não serve para o sacrifício, mas tem que se colocar no lugar deste animal um cordeiro. Então, pelo preço da jumenta se coloca o cordeiro. Você vai resgatar, você vai colocar o preço da jumenta, do cordeiro, o preço do cordeiro no lugar do filho da jumenta. O jumento não se consagra, então se coloca no lugar um cordeiro. Atente para isso. O primeiro é dele. Todos nós, sem exceção, nascemos em pecado. Em pecado, o salmista diz: em pecado eu fui gerado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Todos nós nascemos separados de Deus. Quando você lê a carta de Paulo aos Efésios, ele traz luz a respeito disso. Nós outrora andávamos segundo o curso deste mundo. Éramos por natureza filhos da ira, separados de Deus e da comunidade de Israel. Apenas vivíamos como criatura, nos deleites e desejos da nossa própria carne. Era assim que nós vivíamos, separados de Deus. O que ele fez? Ele introduziu Jesus, o Cordeiro. Ele assume o nosso lugar, e a partir de Jesus ele entra como unigênito, e ele ressurge como primogênito. E hoje nós somos milhões e milhões e milhões e milhões de filhos na face da terra, porque ele se colocou no nosso lugar. É um princípio tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento. Se consagra o primeiro. Jesus é o primeiro, o Cordeiro perfeito, sem mácula, sacrificado por mim e por você, para que nós entrássemos nesta rota, para vivermos uma vida abençoada. Deus deseja, é desejo do coração dele, que você viva uma vida abençoada. O nome dele é exaltado, é glorificado quando você vive uma vida abençoada. Quando Israel saiu do Egito, o povo murmurava, e sempre a murmuração nos deixa e faz com que a gente permaneça no deserto, e alarga o deserto. E chega um momento que o povo murmurava tanto contra Deus. Eles tinham provisão, eles tinham maná, eles tinham aquecedor à noite, eles tinham refrigerador durante o dia, eles tinham água que brotava da rocha. Imagina um negócio desse, você num deserto, de repente Moisés vai lá falar com a rocha brota água, e o camarada bebe água à vontade. Durante a noite o pessoal lá está muito frio, Deus aquece uma coluna de fogo. Imagina isso. Durante o dia, meio-dia no deserto, 60, 80, sei lá quantos graus, o povo pelando, Deus manda uma nuvem, refrigerador para todo mundo, e o povo murmurava contra Deus, Chega um momento, Deus encheu a taça, Deus falou: Moisés, presta atenção, vou matar todo mundo, e a partir de você eu vou fazer uma nova nação. Moisés falou: não vai fazer isso não. Olha como Moisés se coloca diante de Deus: não vai fazer isso não. Imagina o que as pessoas vão dizer a respeito de ti. Imagina o que estas nações, imagina o que os egípcios falarão de ti. Olha, o Deus deles, que os tirou do Egito, não foi capaz de introduzi-los nesta terra abençoada. Esse Deus que eles servem é um Deus fraco. É Moisés falando com Deus: não vai fazer isso em hipótese alguma. E se coloca diante de Deus, e Deus ouve a oração de Moisés e perdoa o povo, para que o povo continuasse para entrar na terra. Olha que intercessor extraordinário. O nosso Deus, ele deseja, ele quer que você entre na terra, que você viva a vida abundante. Preste atenção. Deus é maravilhoso, Deus é grande, ele é poderoso. As coisas vão acontecer. Dá para você entender? Você vai dar os passos e Deus vai com você. Você vai colocar as suas mãos e Deus vai abençoar. Amém? Você vai prosseguir na jornada. Quando você vai dando os passos, Deus vai indo com você, as coisas vão construindo. Lá na frente a gente vai se ver, vai se falar: olha, Deus fez, porque ele pode fazer. Quando Deus abençoa, está abençoado e acabou. Diga: o primeiro é dele, ninguém toca.
Diga o princípio do primeiro. Diga o jumento não serve. Diga não serve. O jumento não serve. Olha só, Josué capítulo 6 e Josué capítulo 7. Nós vamos encontrar aqui a história da conquista de Jericó. Jericó é a primeira cidade que Israel tinha que passar para entrar na terra prometida. A Bíblia diz que nos dias em que eles começam a marchar para a conquista da terra, Jericó estava cerrada, fechada, ninguém entrava, ninguém saía. Ninguém conseguia entrar naquele território, mas Israel tinha que passar por aquele território, eles tinham que conquistar Jericó. Então Deus dá a eles a estratégia. Deus diz: olha, vocês vão rodear a cidade, vocês vão tocar a trombeta. As estratégias de Deus muitas vezes são meio esquisitas, a gente não consegue entender com a mente natural. Mas o importante que não é compreender com a mente natural, o importante é nos movermos em fé. É um teste. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, e você vai entender isso. O teste mais rigoroso na sua jornada e caminhada de fé é a entrega do seu dízimo. Diz respeito às suas finanças. É o teste mais rigoroso para nós. Mas Deus diz: olha, vocês vão dar 7 voltas e vão tocar as trombetas, e a muralha vai cair. E quando eles fizeram como Deus ordenou que eles deveriam fazer, as muralhas caem por terra. Mas Deus havia dado uma ordem, e olha a ordem que Deus havia dado. Eu quero compartilhar com você, para que você entenda e compreenda. Quando Deus fala, é melhor fazer. Diga para o seu irmão: quando Deus fala, é melhor fazer. Josué 6, 18 e 19 diz assim: olha o que Deus disse a eles quando eles entraram para saquear a cidade: tão somente guardai-vos do anátema, para que não toqueis, nem tomeis alguma coisa dele, e assim façais maldito o arraial de Israel, e o perturbeis. Porém, olha isso: porém, toda a prata e o ouro, e os vasos de metal e de ferro, são consagrados ao Senhor, e irão ao tesouro do Senhor. Para que Deus quer prata, ouro e vasos? Aqui é o teste. Diga o teste, é a prova. Deus está dizendo: olha, vocês vão entrar na cidade, vão saquear a cidade, tudo seja anátema, mas a prata, o ouro e os vasos de metal e de ferro são consagrados ao Senhor, e irão para onde? Para o tesouro do Senhor. Imagina isso, onde Deus vai levar para o céu? Foi a ordem que Deus deu. Dentre aqueles que entraram no território para conquistar, tinha um personagem chamado Acã. Diga Acã. Quando Acã, ele entra na cidade e ele vê uma capa babilônica e uma cunha de ouro, os olhos brilharam. Ele toma para si e esconde na sua tenda. No outro dia, eles iam entrar num outro território, um territóriozinho pequenininho, insignificante, uma cidade chamada Ai. E eles disseram: olha, não precisa ir todo mundo, para que cansar todo mundo? Separa apenas alguns valentes aí, é suficiente, porque a cidade é muito pequena. E eles foram para a cidade, e eles foram derrotados. Por que foram derrotados? Porque alguém do arraial toma para si aquilo que não deveria tomar para si. Quando você pega aquilo que é de Deus e toma para si, a maldição se instala. O dízimo é do Senhor. Que silêncio. Pergunta para o teu irmão: o dízimo é de quem, meu irmão? Qual que é a resposta que ele dá para você? Dá uma limpadinha assim, fala assim, ó. O dízimo é do Senhor. Quando você toma para você o que é dele. Uma palavra que marcou a minha vida e mudou a minha história, em todas as áreas. Em todas as áreas. Provérbios 26, 2. Como pássaro no seu aguiar, como andorinha no seu voo, a maldição sem causa não encontra pouso. 1 Crônicas 21. Satanás incitou o coração de Davi para que ele transgredisse a ordem que Deus havia dado. Abriu-se um portal de maldição, 70 mil pessoas morreram em 3 dias. O dízimo é de quem? O dízimo é do Senhor.
quando você consagra o primeiro. Interessante nós atentarmos, porque a expressão dízimo exatamente quer dizer 10%. Mas dentro dessa concepção de uma vida abençoada, é muito mais do que os 10%, é o primeiro na escala de valores e de prioridades. Aqui muda tudo. Não é o segundo, não é o terceiro, não é aquilo que sobra, não é ver se vai dar, vou fazer uma análise, vou fazer as contas. O primeiro é dele. Diga, o primeiro é dele. Vamos para o capítulo 7. Olha só, eles foram para a guerra, eles perderam a guerra. Quando alguém perde uma guerra, ele fica triste ou fica feliz? Fica triste ou feliz? Quando você perde alguma coisa, como você se sente? Triste, prostrado, abatido. Olha só, então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o teu rosto? Ô Josué era o líder, por que você está prostrado? Por que essa depressão toda, esse desânimo? Diz o texto: Israel pecou. Uma pessoa dentro do arraial tinha pecado, e Deus diz: Israel pecou. E transgrediram a minha aliança, que lhes tinha ordenado, e tomaram do anátema, e furtaram, e mentiram, e debaixo de sua bagagem o puseram. 12. Por isso os filhos de Israel não puderam o quê? Subsistir. Os filhos de Israel não puderam prevalecer, não puderam conquistar o território. Por isso os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos, e viraram as costas diante dos seus inimigos, porquanto estão amaldiçoados. Não dá para arrancar isso da Bíblia? Não serei mais convosco, se não desarraigardes o anátema do meio de vós. Versículo 13. Lê para mim, por favor. Olha só, levanta-te, santifica o povo. É tempo de conserto, é tempo de nos voltarmos para Deus. Deus quer agir, Deus quer fazer, Deus já nos abençoou, mas a bênção tem que se manifestar, e se manifesta pela obediência. Deus chama a nação para um conserto. Deus nos chama para um conserto. Por que Deus nos chama para um conserto? Porque Ele nos ama. Ele deseja que a gente viva a vida abençoada. Todo Israel, o próprio Deus diz, pecou. Israel pecou. Acã tinha tomado para si. O que vai acontecer com Acã? Acã vai ser apedrejado, e ele morre, e Israel prossegue na caminhada. Diga, o princípio do primeiro. Nós vamos encerrar com um texto que está em Gênesis capítulo 4. Gênesis 4, o versículo 1. Gênesis 4:1. Gênesis 4:1. Está na tela? Então lê para mim. O que mais? O 3. Aconteceu que ao cabo de dias, e uma outra tradução diz no final dos tempos, ele trouxe a sua oferta. Agora observe o que a Bíblia diz a respeito de Abel, o comportamento dele. E Abel fez o quê? Olha só, por que Deus, Ele atenta para a oferta de Abel e não atenta para a oferta
de Caim? Se tudo era oferta. Porque Caim, ele trouxe no final, e Abel, ele apresenta do primeiro. Diga no final, e o outro no primeiro. Aqui faz a diferença, aqui está a diferença. O princípio do primeiro. Não é simplesmente porque é a oferta. Quando você olha para o livro de Malaquias, o povo trazia oferta. Mas que tipo de oferta o povo trazia? Que tipo de animal? Era um animal cego, era um animal coxo, era um animal aleijado. Era oferta. Mas era uma oferta com defeito. Quando Deus diz em Malaquias capítulo 3, versículo 10: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, se eu não vos abrir as janelas dos céus, e derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. Depois ele diz: a vide no campo não será estéril, e todas as nações vos chamarão bem-aventurados. Diga o princípio do primeiro. Quando Israel apresentava, e o próprio Deus, ele estabelece isso, quando os filhos de Israel vinham aos pais e perguntavam: o que é isso? Quando eles sacrificavam o primeiro, os filhos perguntavam: o que é isso? E eles diziam: isso é um testemunho de onde Deus nos tirou. Ele nos tirou do Egito, da terra da servidão, da escravidão. Então, o que nós estamos fazendo é apresentando a Ele o primeiro em gratidão, porque Ele nos tirou do império das trevas, e Ele hoje nos estabeleceu no reino do Filho do seu amor. Então, quando você separa o primeiro, alguém pode perguntar: o que é isso? Você vai poder dar o seu testemunho. Outrora eu vivi assim. Eu era cativo. Quantas pessoas foram libertas, transformadas pelo poder do Espírito Santo e pelo poder da palavra? O que é isso? O que você está fazendo? Tudo que você faz na entrega é um ato e um memorial para dizer o que Deus fez na sua vida, o que você era outrora e o que você é agora. E eu quero dizer para você: aquele que começou a boa obra, Ele vai aperfeiçoar na sua vida. Quando Deus abençoa, meu irmão, está abençoado, acabou. Amém? Você vai prosperar no deserto. Isaac, Deus disse a ele: não desças ao Egito. Você não precisa se refugiar no Egito. Você não precisa participar das trapaças, das mentiras, do engano que o mundo participa para poder prosperar. Absolutamente não. Eu vou te abençoar. E em te abençoando, você vai prosperar. Você agarra em Deus, vai para Deus, pega a Bíblia. Isaías diz assim: procura lembrar-me, entremos juntos em juízo, apresenta as tuas razões para que te possa justificar. Você vai abrir a sua Bíblia e fala: Deus, vem aqui, Espírito Santo, conversa com Ele. Abre e mostra o texto. Esse texto diz respeito a mim, que esta promessa se cumpra na minha vida. Deus não vai ficar ofendido com você. Tem gente que acha que a ignorância é bonito. A ignorância é a coisa mais terrível que existe na vida humana. E a religião muitas vezes nos cega e nos impede de nos achegarmos diante de Deus com ousadia. Mas a própria palavra diz para nós entrarmos no Santo dos Santos com ousadia. Amém? Abra a sua Bíblia, grife e pode apresentar diante dele. Está escrito que esta promessa se cumpra na minha vida. Amém? O Senhor disse. Leia as promessas que Deus fez a Isaac, a Jacó. Jacó, quando ele sai da casa dos seus pais, ele sai debaixo de uma sentença de morte. Quando ele passa pelo Vale de Jaboque, ali ele faz uma oração, antes um pouquinho do vale. Ele diz: olha, o Senhor disse para que eu voltasse, que o Senhor viria comigo e me abençoaria. Ele estava angustiado, mas ele vai orar, vai se colocar diante de Deus e falar: mas o Senhor disse. Então você pode orar na palavra: o Senhor disse
que abriria as janelas dos céus e derramaria sobre a minha vida uma bênção tal, que dela viria maior abastança. O Senhor disse. Você pode dar um aplauso a Ele? Não seja ignorante. Agora, esse tipo de oração, você precisa viver o princípio. E coloque Deus em primeiro. Diga o princípio do primeiro. Sentado mesmo, curva a sua cabeça. Eu quero fazer uma oração de consagração. Você pode consagrar hoje a sua vida. Na sua jornada, na sua caminhada, você vai se desviando para a direita, para a esquerda. Quem sabe nós já estamos no mês de março. Nesta jornada e nesta caminhada, você pode fazer uma aliança com Deus, de entrega, de consagração, colocando Ele em primeiro lugar, para viver o princípio do primeiro, honrando a Ele em todas as áreas da sua vida, e colocando-o em primeiro lugar, Ele como primazia no seu coração. Diga assim: Pai, eu consagro. Diga: Pai, eu consagro a minha vida diante do Teu altar. Perdoa, Deus, os meus pecados. Deus, perdoa as minhas iniquidades. Lava-me, purifica-me com o sangue do Cordeiro. Que as cadeias sejam quebradas na minha vida. Eu quero praticar a Tua palavra e colocá-lo em primeiro lugar na minha vida. Diga: eu consagro o dízimo, a oferta, as primícias. Esta é a minha prioridade. E eu declaro que Tu és o primeiro na minha vida. Em o nome de Jesus. Diga amém.